Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de novembro, nós vamos meditar de João, do capítulo 11 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Isso mesmo, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Isso está lá em João 12:3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram os seus discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e vai voltar-te para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, pois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disse, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Disse Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todos os que vivem e creem em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou sua irmã Maria e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta lhe avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo levantar-se depressa e sair, seguiu-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e ao vê-lo lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se o espírito e comoveu-se. E perguntou: aonde o sepultastes? Eles lhe disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vede como ele o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele abrir os olhos do cego, fazer com que ele não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é 4º dia. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, toda essa multidão que está presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou e clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e a mão ligado com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo visitar Marta, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Então, os principais dos sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, porém, um dentre deles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-lhe dizendo: vós nada sabeis, nem considerai que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não lhe venha a perecer toda a nação. Ora, não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para a região vizinha ao deserto, por uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daqueles na região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para o ritual da purificação. Lá procuraram Jesus, e estando ele no templo, diziam uns aos outros: que parece, não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes fariseus já tinham dado a ordem, para que alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de que pudessem prender. E aí, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, que era muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, que era um dos discípulos e que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem.
porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E aí, né, os planos para tirar a vida de Jesus já estão claros e evidentes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam a crer em Jesus. E no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, dizendo: Hosana, Hosana, bendita o que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo o que está escrito: não temas, filhas de Sião, eis que o rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Sabe quem profetizou isso? Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que lhe era isso que fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que dissera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitas, eis aí vai o mundo após ele. E até mesmo os gregos desejavam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e a comunicaram esse fato a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, estarás também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia que havia havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei muitos, todos a mim mesmo. Dizia isso significando de que o gênero da sua morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido a lei de Cristo e permanece para sempre. E como diz que tu necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não os apanhem. Quem ainda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Disse Jesus estas coisas, retirando-se, ocultou-se dele, né? Então você vê que nesse ministério de Jesus haviam aqueles que criam
e aqueles que não criam. E muitos não criam e tinham visto até muitos milagres. É uma decisão. Crer em Jesus é uma decisão que você deve tomar nesta vida. E aí o resumo do ensino de Jesus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, mas aquele que... quem crer em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz do mundo, a fim de todo aquele que crer em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. E as coisas, pois, que eu falo, como o Pai tem dito, assim eu o falo. E aí, por fim, o capítulo 13, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-o até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele fizera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Sabe por que Pedro disse: não, Senhor, não me lavarás os pés? Porque era costume, todas as vezes que chegava uma visita numa casa, o servo lavava os pés, né? Então, aquele servo da menor escala, né? Então, se numa casa havia muitos empregados, aquele de menor importância era aquele destinado a lavar os pés dos visitantes, dos convidados, né? Então, quando ele olha para Jesus, o seu mestre, o seu Senhor, querendo lavar os seus pés, ele lembrou da tradição e ele falou: não, o Senhor não pode lavar os meus pés. Eu também faria isso, não é? Mas Jesus lhe ensina este princípio que ensina a nós também. Veja bem, respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, porque ele tinha compreensão apenas humana do costume da época. Mas, Pedro, compreenderás depois a importância deste ato. E aí, né, Jesus fala para ele: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas me lava as mãos, a cabeça, ou seja, me lava todo, Senhor. Então declarou Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele falava isso, né? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Então aqui Jesus, ele mostra o princípio, a necessidade, né?
de lavar apenas os pés. E ele fala, você já está limpo, Pedro. A palavra de Deus, ela nos purifica, né? Aqui ainda não havia o sangue de Jesus derramado. Então, pela palavra, eles eram limpos pela palavra. Mas havia os pés. Os pés é aquilo que toca, né? E antigamente, por que se lavava os pés? Porque as pessoas, né, caminhavam de chinelos, percatas, e o pé sempre estava sujo, não é? Não havia ruas calçadas como hoje, não havia carros como hoje, né? Então o pé era aquele que tocava, né? Que estava sempre ali necessitando ser lavado. Os pés, né? Aqui a representação daquilo que toca aqui na terra, daquilo que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia. E precisamos sim de purificação diária. Sabe como você faz essa purificação diária? Todos os dias, orando a Deus. Você ler a palavra, priorizando a palavra de Deus, e a palavra vai te purificando, não é? A palavra vai te trazendo vida, e quando você dobra ali o seu joelho para orar, né? Você peça a Deus, Deus, lava os meus pés. Toda a contaminação com esta terra, todo o meu andar, todo o meu proceder, eu quero colocar diante do Senhor, para que eu esteja purificado, não só o meu coração, a minha mente pela tua palavra, mas também os meus atos, a minha caminhada, né? O meu dia a dia aqui nesta terra seja purificado também pelo Senhor. E aí, disso, Jesus está dando uma lição de humildade, né? Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, disse, compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre, e o Senhor dizes bem, pois eu sou. Ora, se eu sendo o mestre lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior daquele que lhe enviou. Ora, não sabeis estas coisas? Bem-aventurados sois se a praticares, né? Então ele fala de você, né? Quando essa questão do lavar os pés é você se considerar o teu irmão maior que você, né? É essa humildade que Jesus quer que nós andemos aqui nessa terra. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele fala, né, que isto era para se cumprir a profecia, porque isso estava já determinado. Salmos 41:9 fala sobre isso. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que eu, quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem recebe, aquele que me enviou. E aí o traidor é indicado. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós vai me trair. Imagina o clima ali, né? Pois bem, então os discípulos olhavam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem amava. Sabe quem era esse? O próprio João, E olha só, e fez Simão Pedro sinal dizendo, João, você que está aí pertinho dele, pergunta quem é? Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, ou seja, chegando mais perto, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ora, pois o bocado imediatamente, quando ele come esse pão, o texto fala que
Nele Satanás entrou. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera para comprar o que eles iam precisar para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite, né? E aí Pedro vai ser avisado agora de que ele trairia Jesus, né? Ele negaria Jesus. Imagina Pedro recebendo essa notícia, né? Perguntou Simão Pedro: Senhor, para onde vai? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir. Agora, mais tarde, porém, me seguirás. Respondeu Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei minha própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração, porque o Senhor nos conhece e não há nada que possamos ocultar de Ti. Ajuda-nos todos os dias a nos render aos Teus pés, pedindo que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração e veja se há em nós caminho mau e guia-nos por caminhos retos. Ajuda-nos todos os dias a confessar a Ti como Senhor, como Salvador, como Rei, como aquele a quem amamos. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.